Olá! No programa de hoje você vai ver a importância do inglês e a sua capacidade de abrir portas. Sim, é possível realizar o sonho de aprender inglês ainda este ano, gente. E olha, com esse diferencial no seu currículo, eu tenho certeza que você vai ainda mais longe. E tem ainda um bate-papo com um artista multitalentoso. Ele é um sucesso cantando, atuando, na mídia. Afinal, todo mundo quer saber um pouco sobre a vida dele. E aí, fica comigo, porque o Showtime está no ar. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo mundo. Mas se você ainda não é fluente no idioma, calma, chegou a sua hora. O meu convidado é um professor de inglês com sólida formação técnica. Ele utiliza uma metodologia exclusiva e eficaz, viu, gente? Baseada em conceitos de neurolinguística. Uau, é isso mesmo. Se você quer aprender inglês com sucesso, é com ele, Léo Reis. Vem pra cá, Léo. Tudo bem, meu Olá, querido? tudo bem? Obrigado aí pela introdução, fiquei lisonjeado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer imenso poder falar com você. Ter você Obrigado. aqui no Showtime há muito tempo. Eu queria muito fazer esse bate-papo com você, porque a gente fala tanto a respeito de pessoas que querem migrar, querem ir para outro país, mas sem a língua, sem falar a língua, fica ainda mais difícil, não fica, Léo? Fica impossível, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter, né, para se comunicar com outra pessoa é a língua, né? Então, quando a gente não se comunica com esse país que a gente está visitando, a gente já sai atrás da nossa briga, né? Da nossa conquista aí pelos nossos objetivos nesse país que a gente quer morar, né? Mas a questão é a seguinte, gente: não adianta apenas você fazer um curso de inglês, não adianta apenas você aprender a língua e falar, não, peraí, eu estou preparado. Eu acho que vai muito mais além. E o mais importante é quando você consegue entender que essa língua, que não é a sua língua mãe, ela tem que fazer parte da sua vida. Mas quem está te ensinando? Será que essa pessoa realmente ela está preparada para te ensinar? Será que ela sabe as dificuldades que você vai enfrentar? E mais, será que ela tem esse desprendimento de entender você como pessoa, nos business, até mesmo na sua vida pessoal, qual é o seu objetivo? E o legal do Léo é isso, mas porque ele tem vivência. Como eu sempre digo, não adianta você só ensinar, você tem que ter vivência. E o Léo tem essa vivência. Léo, há quantos anos você está nos Estados Unidos? Olha, eu já estou nos Estados Unidos desde 93, quando eu fui fazer intercâmbio cultural, né? E eu morei numa casa de uma família de Mormons, né? No meio do Arizona, Vanessa. Não tinha nem, tinha uma avenida na minha rua. Eu até ia estudar na escola da cidade vizinha, para você ter uma ideia. Então, desde 1993 já estou nessa luta aí de imigrante. Mas é interessante, Léo, porque você é jornalista também. E eu Sim. acho assim, eu tentei entender um pouco mais a sua cabeça pelo fato de que você passou aquilo que muitas pessoas passam na adolescência, de querer ir para os Estados Unidos, ficam 6 meses, ficam numa escola, aprendendo, enfim, você passou por tudo isso. Você tem essa vivência para contar também, você sabe essas dificuldades. Sim, eu sempre estudei inglês, né, desde os 5 anos de idade, e o meu sonho era ser ator, né? Esse era meu sonho Era de ser vida, né? ator? Era ser ator. Eu Que queria estar em maravilha! Hollywood. Aí eu fui para Los Angeles, né? Aham. E falei assim, é aqui que eu vou ficar. Pai, liguei pro meu pai e falei assim, pai, não quero voltar mais não. E aí continuei estudando e tudo mais, né? Mas aí quando eu vi, eu peguei gosto pelo ensino da língua inglesa, porque eu acabei ensinando inglês para brasileiros que moravam nos Estados Unidos, né? Uau! Então os anos foram se passando, aí eu comecei a aprimorar, fiz um curso de letras no Brasil, depois eu fiz um curso de Business English na Columbia University em Nova York, e depois eu fui fazer um mestrado em linguística lá na Inglaterra, fui beber água dos ingleses, né, para realmente estar preparado para poder lecionar, enfim, qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Então hoje eu moro em Nova York, eu dou aula para pessoas do mundo inteiro, assim, chinês, coreano, colombiano, brasileiro, e eu tive o prazer
Vanessa, de começar a lecionar para brasileiros famosos, atores. Então, eu não fui um ator, mas agora eu tô lecionando Mas para realizou atores, o sonho, atrizes, pelo menos, né? Exa- exatamente. Eu tive o prazer de lecionar para várias pessoas, né, vários artistas do Brasil. Aham, Ajudei também outros artistas a fazerem testes, né, para poder passar em filmes americanos, né, para tirar lá o sotaque, né? isso é importante. Então, acabou que me deixou um pouquinho aí próximo da arte. Da arte, mas é o que eu digo. Eu acho que somos todos artistas, viu, Léo? É essa a verdade. Eu acredito muito nisso. Léo, na sua opinião, qual é a língua mais difícil de aprender? Olha, eu como já dei aula para chineses, coreanos, né, japoneses, alemães, eu vou ficar entre essas, essas quatro línguas aí, viu? Eu parei no inglês mesmo, eu até tentei aprender espanhol, mas como eu fiz um mestrado em linguística, eu fiquei muito chato essa coisa de aprendizado, eu falo, eu não sei falar espanhol não, então eu não quero nem falar espanhol, eu falo português ou eu falo inglês para eu não me decepcionar com o meu espanhol, para não falar que eu estou falando portunhol. Mas para não ficar em cima do muro, eu acho que o coreano e o mandarim aí são as línguas mais difíceis de se aprender. Léo, você tem uma metodologia própria, é o que nos chama muita atenção. Essa sua metodologia bem aplicada, e que muitas pessoas olham assim na internet, você acompanha vários professores falando, você pode aprender inglês em 6 meses, você pode aprender, vai ficar fluente em inglês, mas não é bem assim, não é, Léo? Existe toda uma prática, existe toda uma técnica. Gente, não é assim. Muitas vezes que as pessoas veem promessas que você acaba pagando até mesmo e você acaba não aprendendo. Por quê, Léo? É verdade, é porque muitas pessoas moram, né, já moraram nos Estados Unidos ou foram fazer um intercâmbio e voltaram e já começam a querer dar aula de inglês, aí vão para o YouTube, dão aquelas dicas rapidinhas Uhum. de aprendizado, aí aquelas frases de efeito. Então o aluno acha que é assim que vai se aprender inglês, né? Facilmente, por repetir uma frasezinha, ou porque o professor é engraçadinho. Então, não, eu descobri o que com essa minha saga, né? Eu já fui aluno de inglês no Brasil, nas escolinhas de segunda e quarta, terça e quinta. Eu já fui aluno internacional de inglês nos Estados Unidos. Eu já fiz faculdade tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, assim, com toda essa minha vivência de aluno e de professor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, dando aula em cursinhos e dando aula em universidades, tanto no Brasil também quanto nos Estados Unidos, eu falei assim, não, peraí, eu vou criar aqui a minha metodologia, porque eu sei, sabe, Vanessa, se a pessoa seguir essa metodologia, ela vai conseguir sim aprender inglês. Aprender inglês não vou falar que é fácil, mas não é difícil. Mas se ela seguir a minha metodologia, eu tenho certeza que ela vai conseguir chegar aí enfim, liquidar esse problema dela, porque tem que ter uma metodologia, a pessoa tem que seguir fazendo o curso, ela não pode começar a parar, depois vai para outro professor, depois vai para outro, não, ela tem que tentar ali achar o Aham. professor que está adequado com ela, gostar daquele professor e seguir a metodologia toda, porque é um processo, né? Mas também ela tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. Não adianta que o professor não vai Ah, falar por sim, você, meu amor. A gente tem que, não vai. olha, estudar mesmo, você tem que praticar Sim. mesmo. Léo, existe alguma idade que as pessoas falam assim: mas não, gente, estou muito velha para aprender inglês. Não aprendo mais essa língua, não. Não é bem assim, né, Léo? Todo mundo consegue aprender inglês. Não, não, eu tenho um ramo, né, de alunos. Eu dei aula para os diretores e gerentes da Fiat Automóveis quando eles fizeram uma aliança com a GM de Detroit, né? Então as Aham. reuniões elas saíram do italiano e foram para o inglês. Então eu dei aula ali para pessoas, diretores que podiam ser meus pais ali de 65, 60, 70 anos de idade, mas Uau. com dedicação, é incrível. Foram 6 meses, eu consegui ensinar esse pessoal a falar inglês em 6 meses, mas foi assim, todos os dias, de 7 às 9 da manhã, ou seja, tinham 2 horas comigo todos os dias, antes deles entrarem na fábrica, depois na hora do almoço, eu almoçava com eles, depois à noite, quando eles saíam. Então, assim, diretores, pessoal que trabalha em empresa, né, eles são muito dedicados, né? E ali, ou Verdade. aprendiam inglês, ou eles seriam demitidos. Então, eu tenho aí esse case, né, de sucesso para contar, relacionado a qualquer idade. Então, esse papo de idade não me convence, não. Mas eu estou te falando isso porque as pessoas falam assim: mas não, quando é criança é mais fácil aprender. E criança realmente é mais fácil aprender, Léo?
quando é criança? É mais fácil sim, porque a criança, ela acaba absorvendo aquela língua, porque o cérebro, ela não tá tão tomado pela primeira língua, né? Então, por Uhum. exemplo, eu falo isso muito para amigos meus que têm filhos pequenos. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de ter uma babá ou uma empregada doméstica ali, que fale inglês, né, que seja um americano, que seja uma chinesa, que seja uma pessoa que fale espanhol, o seu filho vai acabar crescendo bilíngue. Então, realmente, a criança ela tem sim uma facilidade maior de. E olha, eu vou fazer o seguinte: a gente falou a respeito da vida artística que o Léo sempre teve o sonho assim, de ser ator. Ô, Léo, também vou dizer para você, não quer tarde, não. E eu acho que esse convidado que eu vou chamar agora vai dizer a mesma coisa para você. Nunca é tarde para a gente ser ator, meu bem. Sabe por quê? A versatilidade é com ele, gente. Olha, dividido entre a música e a interpretação, ele já participou de diversas novelas. Ficou conhecido em todo o país ao integrar o elenco brasileiro da novela Rebelde, Arthur Aguiar. Oi, Arthur! E aí, E tudo aí, bem? Como é que querido? você tá? Tô bem, e você? Bom falar Tô contigo. ótimo. Seja Pô, muito prazerzaço. bem-vindo ao Showtime. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado Arthur, pela você... introdução também. Você falou mais até do que de fato eu sou, hein? Ai, Aumentou aí. querido, você é maravilhoso. Arthur, você fez aula com o Léo? Fiz. Fiz aula de inglês com o Léo e o Léo também tinha uma escola ali em Miami, né? Agora ele já tá morando em Nova York, de línguas, né? Então eu precisava aprender espanhol também. E aí o Léo, pô, foi um queridão, assim, botou uma professora ali comigo para eu poder aprender espanhol, porque eu tinha umas músicas para gravar em espanhol e Que também legal. eu sou compositor também. Então eu queria Aham. compor espanhol para outros artistas e não sabia nada. E aí ele foi muito bacana comigo, botou uma pessoa muito legal também comigo para fazer a parte de espanhol e ele estava fazendo a parte de inglês. Sabe por que eu estou te perguntando isso, Léo? Porque como ator, como cantor, compositor, é fundamental que a gente venha ter eu falo, essa diversificação de línguas, atuação, enfim, para que você possa pegar um bom papel. Eu acho fundamental isso. A gente não pode parar de estudar. Eu estava com a Babi Xavier ontem falando justamente isso. A gente não pode parar nunca de estudar. E ter a Exato. oportunidade de ter um professor que venha nos auxiliar, ou para tirar o sotaque, ou até mesmo para nos ensinar uma outra língua, isso nos abre um leque muito grande para novos negócios e até mesmo novos papéis. Vamos se juntar com a gente aqui, né, Léo? Vamos bater Exatamente. papo todo mundo aqui, que isso aqui tá bom demais. Aí, Eu queria Não, até e o fazer um Arthur, adendo, se você vai lá. me permite Você aqui, pode tudo é, aqui, com rela- Arthur, você pode tudo. é que assim, eu também já tive esse preconceito, e eu vejo que as pessoas, de certa forma, assim, de maneira geral, elas têm muito esse preconceito do tipo, se eu vou estudar inglês, eu vou fazer aula de inglês com um americano. E eu acho que isso é um ponto importante para ser tocado. Eu acho que sim, é válido você fazer aula com um americano se você puder em algum momento bem mais lá para frente. Mas eu acho que principalmente no início e até depois também, se você realmente pegar uma pessoa como o Léo, que entende da língua, que sabe o que está fazendo, vai ser muito mais fácil para você, porque ele vai conseguir te correlacionar com o português e falar para você, cara, ó, essa gíria que você fala em português, ela não existe em inglês, mas tem uma gíria que é bem parecida, que é assim. Então, ó, isso aqui você vai poder falar em qualquer lugar que você vai parecer, tipo, americano. Vamos dar um exemplo assim, Verdade. entendeu? E como é Arthur, que você você... vai explicar isso para um americano? Pô, me ensina uma gíria assim, o cara não sabe falar português. Aham. A forma como a nossa língua, eu falo que a nossa língua é uma língua muito difícil. O português, ele é muito difícil. Estava até comentando com o Léo esses dias, falei, Léo, eu acho que a língua portuguesa, para mim, na minha opinião, é uma das línguas mais difíceis que tem. É, É, porque a gente tem, assim, várias conjugações, passado, presente, futuro, pretérito, imperfeito, enfim. E as outras, algumas línguas, a estrutura da língua, ela é um pouco diferente em outras, como no alemão, eu fiz um pouco de alemão. Eu não tive tanta dificuldade, viu, Léo, no alemão. E é engraçado porque no inglês a gente acaba sempre aprendendo na escola. Vou dizer que uma coisa que a gente trouxe até mesmo para esse debate, em outro programa, a respeito da língua. Isso, eu gostaria muito que o Léo falasse sobre esse assunto. A língua hoje que é ensinada nas escolas. Eu estive no México
essa passagem minha pelo México, que eu fui gravar um especial lá, o que me chamou a atenção, Arthur, o fato que as crianças todas falavam inglês fluente. E eu conversando com o garçom, ele falou para mim assim, Vanessa, aqui nas escolas, o inglês é a segunda língua e eles falam, é fluente para a gente. E coisa que no Brasil ainda não acontece, viu, Léo? Bom, primeiramente é um prazer enorme estar dividindo o programa aqui com o Arthur Aguiar. Ele que além de ter sido um aluno meu, ele é um grande amigo, viu, Arthur? Sabe disso que você está no meu coração. E o Arthur Obrigado. é daquele artista que vai à aula mesmo, viu? Ele é dedicado, ele repete, ele é obediente, ele questiona. Então, assim, é um challenge, é um desafio da aula pro Arthur, viu? Em relação a não é, Arthur? A gente conseguiu ali dar uma decolada com as aulas. Infelizmente, eu tive que fechar a escola, Arthur, de Miami, mas agora eu acabei adquirindo uma outra escola em Stanford, que fica 40 minutos ali de Nova York. Então, agora, você ter aula comigo, vai ter que subir mais um pouquinho, vai ter que ir pro frio. Vambora, vambora. Ótimo. Mas em relação ao ensino do inglês nas escolas, Vanessa, eu acho que é essencial. Hoje, se você sabe uma segunda língua como o inglês, você pode ler a pesquisa ali, onde ela foi escrita, sem uma tradução, sem talvez até uma manipulação de informações, né? Seja ela pela mídia, seja ela por um livro, por um artigo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue buscar algo na fonte, é muito melhor do que a gente ir passando por traduções. Então, eu acho essencial, sim, as crianças já começarem a fazer uma segunda língua, seja ela inglês, espanhol, mandarim, enfim, para que elas Eu possam acho, eu aí acho, beber d'água limpa. eu Arthur, acho que na verdade é uma questão de cultura, né? Que a gente tem que mudar o nosso pensamento como cultura, de entender a importância da gente desde o início, né? Desde de pequeno a gente estudar de fato, levar a sério essa outra língua. Nos colégios, pelo menos na minha época, né? Eu tenho 32 anos, mas na minha época o inglês e o espanhol era quase que uma recreação, entendeu? Era como se fosse assim, a educação física e artes. Ela é exatamente. levada na mesma Olha, seriedade. Se eu vou fazer aula de educação física, se eu vou fazer aula de artes ou se eu vou fazer aula de inglês e espanhol. E lá na frente, quando a gente amadurece, a gente fala, putz, se eu tivesse estudado aquilo feito lá inglês, né? atrás, hoje eu estava voando. É Tanto inglês verdade. quanto espanhol, quanto arte. E eu vejo que o americano, por exemplo, ele não faz isso, né, com relação a línguas, não. Ele é bem preguiçoso. O americano só fala inglês. Mas com relação à arte, por exemplo, é uma coisa que eles levam a sério desde sempre. Você vê crianças de 5, 6, 7 anos tocando instrumento pra caramba. Você fala, cara, que horas que essa criança aprendeu isso aí? Mas é porque eles são incentivados desde sempre a ter contato com arte. Coisa que a gente Verdade. não tem nas escolas, entendeu? Você não aprende ali, você não tem aula de canto, aula de instrumento musical, não tem esse negócio. Então eu acho que a cultura do nosso país, ela tinha que mudar esse mindset, tanto com relação a línguas, com relação à arte, que a gente Mas ia gerar muito mais valor, de uma maneira geral, ao ser humano. Ou seja, o ser humano, ele já iria chegar com os seus 17, 18 anos para escolher o que vai fazer numa faculdade, muito mais bem estruturado, de todas as formas, entendeu? Mas, Arthur, você está falando uma coisa muito legal e eu acho que você pode falar com propriedade. Você começou no esporte, né? Porque o Brasil ele tem muito forte isso, o lado esportivo, papapá. Você começou no esporte, do esporte aí sim você passou para a vida artística. Conta um pouquinho para a gente como foi essa trajetória. Eu acho que assim, eu digo que o esporte ele foi muito importante na minha vida como um todo, porque eu comecei a Disciplina. nadar bebê e me federei com 5 anos e nadei até os meus 18, ou seja, fui muitos Uau. anos federado, né? Nadei profissionalmente, assim, competia, viajava o Brasil inteiro, enfim, tudo mais. Fui patrocinado pela Xuxa durante 4 anos. Essa história é muito louca, eu teria que fazer um programa só sobre isso, que foi muito louco como aconteceu. Mas o esporte ele me ensinou tudo, me formou meu caráter, me ensinou a correr atrás do que eu de fato quero, me ensinou que tudo depende de mim, primeiramente. Então, primeiro eu tenho que fazer tudo o que depende de mim, para que depois eu possa correr atrás do que não depende de mim e agregar outras pessoas para poder me ajudar. Eu sinto que as pessoas, eu até gravei um vídeo sobre isso no meu Instagram,
falando sobre otimismo, que as pessoas têm uma ideia muito distorcida sobre otimismo. Elas acham que otimismo é só você mentalizar, pensar positivo e ter fé que vai acontecer. Não é. Isso é importante também. Só que otimismo é você ter esse tipo de pensamento e em conjunto com isso, você ter uma série de ações muito bem planejadas para saber o que você vai fazer e como você vai chegar naquele objetivo. Porque só Exatamente. mentalizar não vai fazer você chegar em lugar nenhum. Então, Mas o que você está em- falando, Arthur, é muito legal. É justamente, esses dias eu falei isso no meu Instagram também, fazendo um comparativo do atleta com o empreendedor e como isso, se a gente começar a pensar como a gente é parecido nesse sentido. Por quê? Você como atleta é resiliente, você como atleta supera os seus limites, você como atleta, você se supera todos os dias, e você tem aqueles minutos, aqueles segundos, você é focado, é foco, foco, é foco. isso. E isso, se você aplica para a sua vida, né, Léo? Se a gente tem É. uma vida relativamente com o pensamento de um atleta, foco, determinação, objetividade, eu vou me superar a cada dia. Se a gente aplicar isso na nossa vida, a gente voa. Aí, Léo, olha a dica para Não, nós dois, Léo. e tem duas perguntas que aí eu vou Aham. deixar para Vai vocês. lá. Duas perguntas. Uma é a seguinte: qual que é a diferença entre o vencedor e o fracassado? Só tem uma diferença. Qual é a diferença entre eles? E aí, Léo? Que o vencedor não desistiu, né, Arthur? Em momento nenhum, cara. Essa é a única diferença, porque o vencedor É fracassou fato, muito no gente. caminho dele. É Ele, ele, fato. ele bateu muito cabeça até chegar lá, só que ele não parou. E o fracassado, Essa na primeira oportunidade, ele para, ele fala, isso aí não é pra mim, não. Vou parar é aqui. um Verdade. exemplo do Steve Jobs, né? Que eu sou fã, assim, incondicional do Steve Jobs e o filme que foi feito, né? Contando a história dele, mostra muito isso, né? Se a gente tiver persistência, se é isso mesmo que a gente quer, a gente não pode se desviar, porque é muito fácil a gente desviar do caminho, né? Exatamente. Principalmente agora nessa pandemia, eu tô com uma escola, para você ter uma ideia, Vanessa, eu tô com uma escola fechada nos Estados Unidos, pagando aluguel caro, pagando funcionário, luz, Ó. telefone, e todo mundo, não, fecha, fecha, nunca mais vai ter aula presencial e tal. Aí se fica, puxa, será que eu vou fechar? Eu demorei tanto para conquistar uma coisa dessa e vou abrir mão. Aí o que acontece? Eu fui fazer uma reunião com o pessoal do governo americano, né, que eles que dão a gente o direito de dar aquele visto, o visto de estudante internacional. Eles falaram, não, Léo, vamos voltar assim a aula presencial em julho. Então, assim, se eu tivesse abandonado o meu negócio porque eu estava choramingando pelos cantos, né, e reclamando da dificuldade de tocar a escola, eu não teria tido essa possibilidade de pessoa. A gente fecha alguma coisa em julho, as coisas voltam a Sim, sim. acontecer, né, Exatamente. Arthur? Então a gente tem que estar Exatamente. até o Não, fim, né, Arthur? e Arthur, também tem a você. questão. Diga. Pode falar, pode falar. Pode ir. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, nesse vídeo do otimismo eu fiz uma analogia interessante com o futebol, que é assim. Quando você vai para o estádio torcer, por exemplo, eu sou Flamengo, eu vou lá para o estádio torcer pelo Flamengo. Eu posso fazer alguma coisa para o Flamengo ganhar o jogo? Não. Eu posso torcer, eu posso orar, eu posso gritar, eu posso. Isso é o que eu posso fazer. Não posso pegar a bola, botar dentro do gol, marcar o gol. Não tem como. Só quem pode fazer isso é o jogador. E aí a pergunta que eu deixo no vídeo para as pessoas é: você é quem na sua vida? Você é o torcedor que fica o tempo inteiro falando: ai, tomara que apareça um negócio para mim, tomara que eu tenha essa oportunidade. Quando eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer isso. Quando isso acontecer na minha vida, eu vou fazer isso. Você é essa pessoa, o torcedor, ou você é o jogador? Eu falo, tá, beleza, eu quero ganhar esse jogo. O que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer isso. Pô, mas não tem R$ 1. Como é que eu vou fazer isso? Não tem dinheiro nenhum. Tá, alguém pode... Será que eu consigo esse dinheiro com alguém? R$ 100? Pô, você vai começar um negócio com R$ 100? Vai. E eu tenho uma história dessa com uma menina no meu Instagram que me escreveu, e eu postei essa história, que ela casou, ela tinha R$ 180, ela tinha só isso, R$ 180. E ela casou com R$ 180. Como que ela casou com R$ 180? Pegou esse dinheiro, ela aprendeu a fazer bolo de pote, comprava material, vendia bolo de pote na praia no Rio de Janeiro, em Ipanema. Comprava, Uau. vendia, comprava, vendia, comprava, vendia. Casou, hoje ela mora em Portugal e tem uma confeitaria, com R$ 180. Gente, olha, É arrepiei. incrível, é muito legal. Muito legal Que essa história. história Motivador. fantástica. Olha aqui. É, O motivador. que Isso é você muito quer motivador. ser? O que você quer ser? Porque assim, não tenho oportunidade, não tenho dinheiro, eu não sei. Eu também não tinha nada. Quando eu parei de nadar, respondendo a sua pergunta lá de Sim, trás, vamos lá. quando eu parei de nadar com 18 anos e fui estudar arte, ninguém me apoiou. Ninguém. Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém da minha família, nem um amigo. Todo mundo falou, cara, você é maluco. Você nada
há 13 anos federado, 12 anos federado, 13, 12 anos, e Vai agora você largar vai fazer tudo. vai largar tudo para tentar uma carreira super difícil, porque é uma carreira muito difícil, e você não conhece ninguém. Eu falei, cara, eu vou começar do zero, não conheço ninguém, o que que eu preciso fazer? Estudar. E aonde que são as melhores escolas que tem no Rio de Janeiro? Foi isso que eu fui atrás. Ah, não tenho dinheiro, então tá bom, não tenho como pagar o curso. Bato lá, cara, posso trabalhar aí em troca do curso? Posso, beleza. Então eu trabalho, faço o curso. Onde tem um curso que é de graça? Ah, lá no Nós do Morro, que era um projeto social que tinha lá no Morro do Vidigal, que era patrocinado pela Petrobras. Fui lá, fiz o teste, passei, comecei a estudar no Nós do Morro. Cara, quando você quer, você faz o negócio acontecer. Mas Eu não você está conhecia falando. uma pessoa. Você está Uma falando uma pessoa, eu coisa, não ó, olha, conhecia. olha o depoimento, gente, do Arthur, que legal. Porque muitas pessoas, Arthur, principalmente está começando agora, viu? O pessoal olha a vida de artista, Instagram, você, YouTube, enfim, acha que é fácil. Não, vamos lá. As pessoas, elas não se dispõem a isso. Ah, mas é difícil? Eu vou ter que pegar um ônibus? Eu vou ter que ralar? Vai, meu amor. Eu vou ter que Vai. estudar 48 horas? Vai. Eu vou ter que aprender inglês? Vai, meu amor. Se você tem um objetivo na sua vida, se você não arregaçar suas manguinhas e não correr atrás, nada vai acontecer na sua vida. A vida vai passar no timeline do seu celular, você vai ver a vida de todo mundo ali e você esperando alguém bater na sua porta. Eu acho que isso que o Arthur está hoje falando para a gente, esse depoimento lindo que ele está dando, né, Léo? Todo mundo acha assim, Eu? ah, não, imagina, o cara aí famoso, o cara tá com a vida Quem vê o ganha. Arthur acha que ele já nasceu no berço de ouro, ele, a Ah, família com dele, tá todo mundo certeza. bem lá, o dinheiro caindo acho que o dinheiro vai cair da árvore, né? A Mas minha casa toda cabia dentro do berço. Olha, gente, aí, tá olha vendo? isso. Ô, Arthur, mas me diz uma coisa. O inglês na sua vida, quando você, hoje, falando, enfim, isso abre portas para que você consiga até mesmo outros papéis, realizar em relação à música também, as suas composições, vem agregar e muito. Eu acho que é uma coisa que a gente pode até comentar aqui no programa, para as pessoas que estão querendo realizar os seus sonhos e ainda estão ali, ó, tem uma trava, tem algo que impede, tem algo que não permite que ela dê mais um passo. Eu acho o seguinte, eu acho que hoje com a internet, as barreiras todas caíram e as oportunidades elas estão aí. A gente tem muitas oportunidades, só que a gente está tão focado no problema que a gente não consegue, não tem espaço para a gente olhar para todas as oportunidades que estão ali na nossa cara. Então hoje, antigamente era muito mais difícil você imaginar um ator brasileiro ou um cantor brasileiro, atriz, cantora, enfim, lá fora, fazendo qualquer coisa. Você fala assim, cara, um cara em Hollywood, será, cara, brasileiro, falando inglês? Acho que não. Hoje em dia, com as plataformas, né, com a Amazon, com o Netflix, cara, é o que mais está rolando, de fazer collab entre... Vai ter uma série agora, eu vi hoje a notícia, que o Bruno Galhaço já estava contratado na Netflix. Ele vai fazer Uau, uma série espanhola, 100% espanhola. E o que cara vai legal. fazer, assim como outras pessoas estão fazendo. Então, a importância das outras línguas, tanto o inglês como o espanhol, que é uma língua que cresceu muito devido à música, né? A música latina Verdade. cresceu muito e fez com que as pessoas tivessem que aprender a falar espanhol aí para poder se inserir no mercado de uma maneira geral. As séries, né? Cresceram muito as séries espanholas. Hoje as séries Verdade. espanholas elas batem totalmente de frente com as séries americanas e a música também. Em Miami, pô, parece que a gente não está nos Estados Unidos. Tem pessoas que nem falam inglês. Você pega um Uber, você pega um táxi em Miami, o cara não fala inglês. O cara só fala espanhol. Eu já peguei. É E eu não verdade. sabia falar espanhol na época, eu falava cara inglês, o cara ficava assim pra mim. Eu falava, gente, mas eu tô em Miami? O que tá acontecendo? É muito engraçado. Você chega no aeroporto de Miami, pega a mala e tá indo lá alugar o carro, né? Pegar o Uber, e você fala, excuse me, where can I get a taxi? Aí o cara, vem amigo, venha. Ele já, Eu falo, ele já te gente, força a será que eu falar. fiz uma conexão aqui em Tulum? Eu tô em Cancún? O que Será tá que eu, acontecendo aqui? será que eu pousei em Brasília, algum outro aeroporto? É Eu não verdade, tô é entendendo o verdade. que está acontecendo. Então eu acho que as línguas, de uma maneira geral, tanto o espanhol quanto o inglês, elas são importantes para você no seu desenvolvimento pessoal, né? Porque você vai usar o cérebro, você vai estar o tempo inteiro se desafiando e Exato. também de uma maneira geral, assim, porque para mim eu tenho a minha parte artística e eu tenho a minha parte empreendedor também.
Então, Exato. os meus business, os meus negócios, eu nunca penso nada Brasil. Eu penso mundo. Tudo bem, vou começar no Brasil? Vamos. Então vamos começar aqui. Mas eu já monto a estrutura dele pensando que ele vai ser um projeto internacional. Então a minha comunicação já é Globalizado, internacional, né, o Arthur? nome já é Globalizado. internacional, globalizado. É isso aí Entendeu? mesmo. Ô, Léo, agora me fala uma coisa, Léo. Perrengue nos Estados Unidos, Léo. Qual foi o maior perrengue que você passou lá? Poxa vida. Olha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava casado na época e a minha ex-mulher estava grávida, né? Meu pai falou assim: Ah, você vai morar em Nova York então eu não vou mais mandar dinheiro para você. Eu falei: Poxa, pai, que isso? Agora que eu tô com o filho vindo aí, você não vai mandar dinheiro para mim? Eu falei: Não vou. Aí eu tive que trabalhar, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu tava com 19 para 20 anos de idade e aí eu fui engraxar sapato em frente ao World Trade Center. Agora, uma coisa que eu sei quando eu estava engraxando sapato em Nova York, eu descobri uma coisa. Eu sou o pior engraxate do planeta. Eu consegui destruir o sapato de uma americana, que eu fui proibido até de entrar no prédio lá. A mulher falou: esse pode. This one can go up, but that one, he can't go up. Eu falei: puxa, esse pode subir, aquele lá não. Então eu durei ali 2 semanas de engraxate. Mas olha que interessante, o que me levou a ser engraxate foi porque eu estava dando aula para os brasileiros que eram engraxates ali em Nova York. E depois eu fui convidado a trabalhar num restaurante em Manhattan, né, numa churrascaria brasileira, e o pessoal dessa churrascaria contratou o Porcão, né, o pessoal do sul, de Porto Alegre do Porcão. Então chegou Sim. tanto de gaúcho em Nova York que ninguém falava inglês, e eu nunca tinha carregado uma bandeja na minha vida, né? Aí o pessoal tá vendo eu carregando a bandeja, deixando cair. Por que aquele cara não tá sabendo nem carregar uma bandeja? Eu chamei eles para vem cá. Vocês falam inglês? Eu falei: não. Então a gente vai se reunir aqui, vou dar aula de inglês para todos vocês e vocês vão me ensinar a trabalhar, que eu preciso fazer dinheiro. Então foi assim, então, o inglês me levou também a criar Ó, amigos que no legal. meio, Que legal. certo? Foi uma loucura. Aí, como também de garçom também, eu não sou um bom garçom, me jogaram pro bar de bebida. Aí, e basta, sabe, né? Você acaba conversando com todo mundo ali, né? O bartender conversa, um conta história triste, outro conta história alegre, e mulher com homem com homem, aquela loucura. Aí sentou na mesa um cara e falou assim: qual que é o seu sonho? Eu falei assim: meu sonho é morar em Los Angeles, eu quero ser ator de cinema. E se eu tivesse um trabalho, eu gostaria de sair de Nova York e ir para Los Angeles, esse é meu sonho. Aí ele falou assim: então, se você tivesse um emprego a segunda-feira você iria na hora? Eu falei: já. Eu falei: então se você aparecer lá segunda-feira eu vou te contratar, eu sou o diretor da VASP. E aí Uau! você acredita? Aí, ou seja, de engraxate para garçom, eu fui parar no aeroporto de Los Angeles, no LAX, como intérprete. Eu trabalhei como intérprete ali para a VASP no aeroporto de Los Angeles. Então, assim, a vida dos Estados Unidos, ela te coloca em situações que você não espera, sabe? E sempre ali com a inglesa foi me levando, né? Até para conseguir dar aula aí para esse rapaz aqui, ó, que sabe tudo. Mas, mas é uma coisa tão interessante, porque, Léo, você tem uma luz própria muito grande e você é de uma generosidade, eu acho que o Arthur pode dizer isso também, você é uma pessoa de uma generosidade que você não é por dinheiro, não é você, como ele relatou agora em relação aos garçons, engraxates, enfim. Gente, o trabalho que o Léo faz é fora da curva. Eu me arrepio só de comentar, eu me emociono, na verdade. Porque muitas pessoas começam a fazer isso, ainda mais o Léo, com toda a história, com tudo que o Léo já passou, já fez. Hoje ele é uma sumidade, quando a gente fala inglês é com o Léo Reis, ponto final, esquece o resto. Então, assim, Léo, eu só tenho que dizer para você uma única coisa. Muito, 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 muito obrigada pela sua generosidade. Eu falo em meu nome e em nome de todos os alunos que tiveram a oportunidade de falar inglês através de você. Em nome de todos os seus alunos, em nome aqui do Showtime, eu quero agradecer você publicamente, porque você realiza o sonho de muitas pessoas. Você consegue tirar essa trava que muitas pessoas têm e o medo de falar inglês, proporcionando para que as pessoas tenham seus negócios, seus business. Afinal, como eu comentei aqui com o Arthur, hoje tudo globalizado. Arthur, você é fora da curva. Eu e o Léo vamos te esperar em Miami, né, Léo?
Léo, a gente vai Isso, vamos esperar em embora. Miami. Não, inclusive eu tenho uma marca de roupa que a gente vai estar lançando em Miami, minha sócia de Miami, que se chama Exposed. Olha aí. E aí a gente vai lançar, na verdade já era para ter lançado, mas teve a pandemia, enfim, tá todo nesse processo. Então a gente está em fase de final de produção e a gente vai gravar todo o conteúdo da marca, toda a comunicação da marca é de lá para cá, né? Então, pronto. Então a gente vai fazer tudo ali em Porto Rico Olha que legal. e Miami e é isso. Olha, Parabéns, gente, primeira não mão para sabia disso você. aí. Ô, Léo, pode ficar na Legal. nossa casa, né? Porque o Arthur, Pô, eu e o Léo, a toda gente está hora. combinando de morar, de ter uma casa juntos, para a gente fazer os programas de televisão, para fazer as lives do Léo, tá entendendo? Né, Léo? Vambora, É isso aí. vambora, conta É isso comigo, hein? aí. Me chama, hein? Ó, tá público isso Golden aqui, ó. Beach, lá em Golden Yes. Beach, who knows? Ok. Gente, obrigada. Arthur, deixa eu te fazer um pedido, se é que posso. A gente pode terminar o programa com uma palhinha sua? Pode. Aê! Eu só, você se incomoda de eu cantarolar uma música? Mas exatamente isso que a gente quer, para a gente ir embora com você Tá, cantando, então, pode ser? beleza. Tem uma Ó, aí música você que pode eu fiz. treinar, você pode treinar lá na nossa casa em Miami, na minha e do Léo. Fechado, You're welcome. fechado. Gente, Anytime. obrigada, Léo, obrigada, Arthur. Arthur, vou deixar o finalzinho para você. Obrigado. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Vou terminar hoje com esses dois amados, queridos de coração, meu Léo e obrigado. também o Arthur. Beijo grande para vocês. Thank you. Arthur, tá contigo. Obrigado, obrigado. Essa música é uma música que eu gosto muito, que acho que tem tudo a ver com o momento. Se chama Agradeça e Vai. E a letra dela é mais ou menos assim. Eu sei que você já se perguntou por que sempre acontece com você, o motivo, a razão e o porquê. Quantas vezes você duvidou? Se era isso que tinha que fazer, entregar, confiar sem entender. E tudo que acontece tem uma razão, não importa se você entende ou não. Sei que às vezes dói crescer, mas você tem que saber que independente do que vai rolar, o cara lá de cima sempre vai estar junto pra te proteger. Nisso você pode crer. Agradeça e vai, agradeça e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradeça e vai, agradeça e vai. Pode confiar, agradeça e só vai. Agradeça e vai, agradeça e vai. Pode ir sem medo, agradeça e só vai. Agradeça e vai, agradeça e vai. Pode confiar, agradeça e só vai.